Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Sermões em Provérbios. Nosso objetivo hoje é estudar o capítulo 22 deste livro maravilhoso que nós já temos estudado há várias e várias semanas. Pois bem, se você perdeu algum capítulo ou se você está chegando agora, assistindo pela primeira vez, eu quero te desafiar a se inscrever no meu canal que está aqui bem no canto inferior do vídeo, tá? Meu canal do YouTube, www.youtube.com/prrodrigopatente-alves. Lá você vai encontrar toda a série de sermões expositivos de Provérbios, desde o capítulo 1, não é? Além de mais de uma centena de meditações bíblicas diversas, meditações curtinhas, onde você pode aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, você pode partilhar com seus amigos, com seus contatos. E eu te desafio, divulgue a palavra de Deus junto comigo. Divulgue a palavra de Deus para os seus amigos, para os seus conhecidos. Não tem nada mais especial, mais brilhante do que divulgar a palavra de Deus. Tá bem? Então se una a mim nesse projeto, se inscreva no meu canal e divulgue a palavra de Deus comigo. Tá bem? Então vamos partir para a leitura do texto. Hoje nós vamos estudar o capítulo 22, dos versículos 1 até 16. Tá bem? Então a palavra de Deus diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas o ingênuo segue em frente e sofrem, os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Mande embora o zombador, e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Quero te convidar a fazer uma oração, pedindo ao Senhor a sabedoria, para juntos entendermos esse trecho da sua santa palavra. Querido Deus, obrigado pela Bíblia Sagrada. Agradeço de coração, Deus, pela sua santa palavra. Agradeço pelo livro de Provérbios, Deus, por esse livro desafiador, cheio de mensagens, Deus, estimulantes. Ó Deus, ajude-nos a vivermos no temor do Senhor. Ajude-nos, Deus, a vivermos na sabedoria do Senhor, a buscarmos do Senhor, Pai, essa sabedoria para nossas vidas, Pai. Instrua-nos, Pai, eu te peço, nesse capítulo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pessoal, os capítulos 1 a 9 é a primeira divisão desse livro, né? Então nós temos ali os discursos da sabedoria, onde a sabedoria é aquela que transmite a mensagem, como se Salomão não estivesse dizendo, mas a própria sabedoria dizendo a nós, não é? Dos capítulos 10 até aqui, capítulo 22, versículo 16, nós temos o segundo bloco, né, que nós vamos encerrar hoje, que são máximas e provérbios gerais. A semana que vem nós vamos iniciar um novo bloco, se assim Deus permitir. Pois bem, meus queridos, o versículo 1 vai tratar do valor da reputação, do valor do bom nome. Aqui Provérbios, capítulo 22, verso 1, diz que não há dinheiro que pague uma noite bem dormida, né? Uma consciência limpa, uma consciência em paz. Né? O respeito, a confiança,
a consideração que as pessoas têm pelo seu nome valem muito mais do que prata e ouro. Portanto, o desafio do versículo 1 é para que sejamos justos, sejamos pessoas corretas, pessoas dignas. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então eu quero desafiar a você também, desafiar você também a guardar o seu nome, a preservar o seu nome, ser uma pessoa correta, uma pessoa que teme a Deus, seja uma pessoa digna, né? Pague as suas contas em dia, não é? Fale sempre a verdade, trate as pessoas com respeito. Tudo isso faz com que a sua reputação fique bem diante do Senhor e diante dos homens também. Ok? Então eu faço esse desafio a você. Continuando, o verso número 2 vai tratar de um dilema, né? O dilema do rico e do pobre, né? Eu vou repetir a leitura. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. Apesar das grandes diferenças que há entre esses dois grupos de pessoas, entre esses dois homens, ambos foram criados por Deus. Ambos são fruto da graça e da misericórdia de Deus. Leia comigo também o capítulo 29, o verso de número 13, que diz o seguinte: o pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. Nenhum deles é melhor ou pior do que o outro, porque ambos são iguais perante o Senhor, porque Deus criou os dois. E o versículo 7 ele vai ampliar essa ideia, dizendo que mesmo Deus tendo criado ambos, os homens ricos, eles acabam por abusar dos pobres. Verso número 7 diz: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Em virtude da situação financeira, né, da sua situação financeira privilegiada, o rico ele escraviza o pobre, ele domina, ele governa, ele maltrata, ele acaba com a vida do pobre. Esse provérbio ele foi escrito por volta dos séculos 8 a 10 antes de Cristo. E essa verdade ainda é real hoje, né? Os ricos ainda dominam os pobres, ainda escravizam os pobres. Os ricos são pessoas que se enchem de orgulho, que se enchem de desprezo pelos pobres. Olha comigo também o verso 16, que diz assim: quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Aquele que oprime o pobre ou que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Meus queridos, o verso 16, ele revela a ganância do homem. Aquele que suborna, aquele que oprime, ele será destruído. Diz a palavra de Deus que eles não prosperarão. Deus há de julgar, Deus há de pesar sua mão sobre esse tipo de pessoa, sobre esse tipo de homem, ok? Então, o desafio que eu tenho a fazer para você é: se você é uma pessoa que tem dinheiro, se você é uma pessoa próspera financeiramente falando, não oprima os pobres. Seja generoso, seja bondoso. Se você tem funcionários à sua disposição, não os maltrate, né? Trate-os com honra, trate-os com respeito, seja generoso. Vamos ver o que o Novo Testamento diz sobre isso, no livro de Efésios, capítulo 6, o verso número 9, a palavra de Deus diz: e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles como de vocês está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Portanto, se você se enquadra nesse tipo de pessoa, diz a palavra de Deus a você: deixe as ameaças. Não ameace os seus empregados, os seus funcionários, as pessoas que estão à sua disposição. Trate-os com respeito. Veja comigo ainda o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Preste bastante atenção nessa leitura. Exorte aos ricos, então Paulo falando a Timóteo, exorte aos ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem,
Sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Que maravilha! Que chamada! É você que tem condições financeiras, eu digo para você, seja generoso, seja bondoso. Diz aí a palavra de Deus com muita clareza, né? Não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não é ela que te faz feliz, não é ela que te faz sentir bem. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só Jesus pode dar. Só Jesus pode trazer a verdadeira paz, não é? Faça o bem, seja rico em boas obras, generoso em dar e pronto a repartir. Isso vai trazer fruto espiritual. Isso vai trazer bênçãos para a sua vida, bênçãos verdadeiras. Bênçãos que o dinheiro não pode comprar. Ok? Eu quero partir então para o verso número 3, que ele vai tratar da diferença entre o prudente e o simples. Voltando então lá para Provérbios 22, o verso número 3, que diz: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos, né, os simples, seguem em frente e sofrem as consequências. Presta bastante atenção, meu querido. O prudente, ele vê o mal, ele foge, ele se esconde, ele não fica esperando o mal chegar até ele. Ele age, ele toma providências, ele lida com sabedoria quando o mal chega até ele. Ele não é tolo, ele não é insensato, ele é sábio. O capítulo 14, verso 16, tem algo semelhante a isso que diz: o sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. O tolo é precipitado, é afoito, ele se sente seguro, mas o sábio não. Ele presta atenção e ele foge das circunstâncias erradas. Eu vou trazer um exemplo aqui, uma ilustração. Quando eu era ainda adolescente, não é? Eu estava na rua no final de semana, sozinho, indo para o trabalho ou voltando do trabalho, não me recordo agora, com um boné na cabeça. Um boné novinho que eu tinha ganhado de aniversário. Não é? E de longe eu vi alguém se aproximando de uma bicicleta, alguém assim com uma postura esquisita, olhando para mim, vindo na minha direção, e ele vinha por trás de mim, né? E eu olhei para trás e vi que ele estava vindo na minha direção e não tinha mais ninguém perto de mim. E eu pensei comigo mesmo, né? Ah, ele não vai fazer isso. Ele não vai tomar o meu boné, né? Me dei por seguro. Talvez até confiei demais em Deus, em algo que ele não prometeu. Né? Falei, não, isso não vai acontecer comigo. E o que aconteceu? Aquela pessoa veio na bicicleta, passou perto de mim, tirou o boné da minha cabeça e levou o meu boné. E eu fiquei sem o meu boné novo. Não é? Por quê? Porque eu fui simples, eu fui ingênuo, eu fui tolo. A palavra de Deus diz que o prudente vê o mal e ele se esconde, ele age. Né? Eu fui imprudente, eu fui tolo. Né? Eu vi o mal, eu vi o perigo se aproximando de mim. E eu me dei por seguro. E a palavra de Deus diz que o prudente não faz assim. Então, meu querido, eu tenho um conselho para você. Não faça como eu fiz, né? Não seja ingênuo, não seja tolo, inocente nesse sentido, né? Mas seja prudente, seja sábio. Quando você ver o perigo chegando, fuja desse perigo. Desvie-se do mal, né? Não tente o Senhor, teu Deus, se você sabe muito bem o que fazer, né? Muitas vezes a gente quer fazer exatamente o que Jesus não fez quando ele foi tentado pelo diabo. Jesus é Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, Criador de tudo que há, dono deste mundo. E o diabo disse a ele: pula daí, porque seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, para não tropeçares em alguma pedra. Os seus anjos vão te guardar, Jesus. O que o Senhor Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então a gente tem que fazer o que a gente sabe que tem que fazer. Né? A gente tem que agir quando a gente sabe que tem que agir. A gente vê o mal, não seja
Superman, você não é um super-homem, não é? Ah, fuja do mal, né? Fuja do mal, desvie-se do mal. Tome providências, seja cauteloso, seja responsável. A Bíblia nos ensina a sermos responsáveis, né? Não sejamos tolos, não tenhamos uma fé cega, fé na fé, não é? Fé de que Deus vai cuidar, que Deus não vai roubar o seu boné, porque Deus não prometeu isso, não é? Cuide-se, cuide da sua saúde, né? Não ache, meu querido, que a Covid não vai te pegar porque você é crente, né? Presta atenção nisso. A Covid pega qualquer um, crente ou incrédulo, né? Ela não escolhe crença, né, para atingir pessoas. Ah, mas eu sou fiel a Deus. Nós estamos sujeitos a sol e chuva, diz a palavra de Deus, e a doenças também, né? Proteja-se. É isso que a Bíblia ensina, né? Tome providência, seja sábio e cauteloso, seja responsável. Passando para o verso número 4, vai tratar do galardão dos humildes. Esse versículo é muito bonito. Diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, a pessoa humilde, a pessoa que teme a Deus, ela será recompensada, ela será abençoada, né? Pessoas com tais atitudes receberão do Senhor galardões, presentes. Diz a palavra de Deus, riquezas, honra e vida. O capítulo 21, verso 21, vai dizer algo semelhante. Lá diz assim: quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Portanto, a humildade e o temor do Senhor produz frutos pacíficos, produz uma vida de bênçãos para a nossa vida, né? Isso é uma verdade fortalecedora, uma verdade consoladora. Não desanime, meu querido. Confie no Senhor. Entregue-se ao Senhor. Dedique-se ao Senhor e o Senhor há de recompensá-lo. Persevere na humildade. Persevere no temor do Senhor. Seja dedicado ao Senhor, não é? Não tenha receio de estar sofrendo por ser humilde, né? Porque Deus há de recompensá-lo, Deus há de abençoá-lo. É o que a palavra de Deus nos promete aqui, tá bem? O verso número 5, e ele vai tratar de outra verdade. Afaste-se dos perversos, essa é a verdade que o versículo trata. Diz o seguinte, o versículo 5, capítulo 22, verso 5. No caminho do perversos há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. O seu caminho, o caminho deste homem, desta pessoa, é um caminho perigoso. É um caminho cheio de tramas, cheio de armadilhas, não é? Para o seu próprio bem, a Bíblia fala. Fuja deles, esteja longe dessas pessoas, conserve-se distante do homem perverso, fuja das amizades erradas, ame os seus irmãos em Cristo, aqueles que buscam a Deus, faça da igreja, dos crentes, seus melhores amigos. Eles são a sua família espiritual, é com eles que você vai morar eternamente. Confie naqueles que confiam no Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Lá no Salmo 16, verso 3, diz assim: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Tenha prazer nos servos de Deus. Faça deles os seus melhores amigos. O versículo 10, ele complementa essa ideia. Capítulo 22, verso 10 diz: mande embora o zombador, e com ele se irá a discórdia, cessarão as discussões e a vergonha. Não é? Afaste dos perversos e mande embora o zombador, aquele escarnecedor, aquela pessoa perversa que vive falando dos outros, criticando, zombando, rindo. Mande essa pessoa embora, não deixe essa pessoa na sua presença. E você vai perceber que as coisas vão melhorar. Que o clima ali, os relacionamentos serão outros, serão muito melhores. Afaste-o de si e as coisas hão de melhorar. O verso 13 vai continuar tratando de homens perversos. Presta atenção na leitura. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. O preguiçoso
é exagerado e mentiroso. O preguiçoso é uma pessoa perversa, é uma pessoa má, é uma pessoa que vive inventando desculpas para não trabalhar. Capítulo 26, verso 13, diz, o preguiçoso diz, um leão está no caminho, um leão está no meio da rua, não é? Mentira, não tem leão lá, nada. O que tem é a preguiça, a falta de vontade de sair da cama, de sair de casa para trabalhar, para fazer a sua parte. Não seja preguiçoso. Um pecado leva a outros, não é? Aqui ele está dizendo que o mentiroso, ele conta mentiras. Ele é exagerado e conta mentiras, né? Seja verdadeiro, seja trabalhador, seja fiel, seja dedicado à sua família, ao seu trabalho, à sua igreja, à obra de Deus. Verso 14, vai tratar da mulher imoral. Também uma pessoa perversa. Cova profunda é a boca da mulher estranha, né, da mulher imoral. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Cuidado com as palavras da mulher imoral. Cova profunda, cuidado com o papo dela. Fuja de tais pessoas. Assim como José fugiu da mulher de Potifar. Você lembra dessa história? Lá em Gênesis, capítulo 39, 40. Você se lembra disso? Quando José ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. E lá ele foi trabalhar na casa de um homem, comandante da guarda, chamado Potifar. Né? E Deus o abençoou ali. E fez dele o mordomo principal daquela casa. O governante daquela casa. Né? Aquele que dava ordem aos outros empregados. Que cuidava de tudo da casa de Potifar. E diz a palavra de Deus que a mulher de Potifar começou a colocar os olhos nele. Começou a persegui-lo. Começou a assediá-lo, não é? E aí o que ele fez? Um belo dia, eles estavam sozinhos ali, ele estava lá cuidando da casa, dos negócios da casa, e ela chegou e agarrou esse homem, puxou esse homem pelas vestes. E a Bíblia fala que ele fugiu dessa mulher. Ele saiu correndo dela. Fuja, diz a palavra de Deus, da mulher imoral. Né? Cuidado com as palavras, porque as palavras dela é como uma cova sem fim. Não é? Você vai cair, se você der ouvidos a essa mulher, ou este homem também, por que não dizer, né? Você vai cair nesse buraco e não vai sair dali mais. Né? Interessante que esse versículo diz, a segunda parte desse versículo diz, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Esse versículo trata tanto da responsabilidade do homem, como da soberania de Deus. Primeiro ele diz, cova profunda é a boca da mulher estranha. Né? Há um dever aqui do homem sábio de fugir dessa mulher. Há um dever dos crentes sábios de fugirem da imoralidade. Mas aqui também há o conceito de que Deus ele retribui, ele entrega aquele que o rejeita aos seus próprios pecados, aos seus próprios desejos. E essa verdade é enfatizada, é confirmada no livro de Romanos, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 20. Diz assim a palavra de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Verso 24. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Então esses homens, eles tinham conhecimento de Deus, mas não davam glória a Deus. Eles sabiam que Deus existia, que Deus é poderoso, que Deus é o Criador de todas as coisas, mas não reconheceram, não se sujeitaram a Deus. Então diz o verso 24 que Deus entregou esses homens à impureza, pelos desejos dos próprios corações deles. E é isso que Deus diz aqui também,
em Provérbios 22, 14. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Deus se ira com aqueles que são rebeldes. Deus se ira contra aqueles que rejeitam o Senhor. Então Deus entrega essas pessoas aos seus próprios pecados, aos seus próprios desejos impuros. Ok? Então eu digo para você, não se aproxime da imoralidade, não brinque com a imoralidade, não teste a sua própria força, a sua resistência. Sabe por quê? Porque você vai cair. É muito provável que você caia, porque nós somos falhos, nós somos frágeis, nós somos pecadores. Quantas vezes, irmãos, nos achamos fortes? Quantas vezes, meus queridos, nos achamos indestrutíveis? E quantas vezes caímos por causa disso? Quantas vezes entristecemos a Deus, causamos destruição no lar, no trabalho, na igreja, porque nos achamos muito bons, principalmente nessa área. Tome cuidado, meu querido. Mantenha-se longe da mulher imoral, do homem imoral, mantenha-se longe da imoralidade. O verso 6 agora vai falar sobre a instrução e a disciplina dentro do lar. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo ele é clássico, né? Ele é muito conhecido. A instrução precoce produz bons hábitos para toda a vida. Não despreze essa palavra, meu querido. Ensine a criança no caminho em que deve andar, no caminho correto. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Não despreze essa mensagem. Você que é pai ou mãe, instrua seus filhos no caminho do Senhor. Ensine-os a guardar a palavra do Senhor. Leia a palavra de Deus para eles, com eles. Ore com eles. Ore por eles. Jejue em favor deles, para o bem, para o crescimento, para a conversão deles. Leve-os no trono do Senhor a cada dia. Leve-os com você na oração, na igreja, né? No evangelismo. Instrua seus filhos a amarem a Jesus. Essa é a vontade de Deus, essa é a determinação de Deus. Diz aqui, ensine a criança. E uma pessoa que é instruída precocemente vai ter bons hábitos por toda a sua vida. O verso 15 também vai falar de disciplina no lar. Diz assim, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Essa palavra é muito perigosa de ser dita nos nossos dias, né? Vara. Né? Quanto a palmada já é algo perigoso, imagina a vara. Né? Mas a palavra de Deus, ela é eterna. Ela tem valor eterno, ela não muda. Né? E ela diz aqui que a vara da disciplina afastará o coração da criança da insensatez. Pais devem atentar para o ensino acompanhado da disciplina amorosa, corretiva. Né? Os pais devem dar instrução e correção. Pais devem ensinar com amor e corrigir também com amor e sabedoria. Não negligencie a instrução e a correção. Veja comigo, capítulo 13, verso 24. Diz assim, o que retém a vara, o que segura, o que deixa de disciplinar o filho, né? Odeia o seu filho. Quem o ama, cedo o disciplina. Então, meu amado, meu querido, não negligencie a instrução e a correção. Né? Agora, isso não quer dizer que você vai espancar seus filhos. Isso não quer dizer que você vai bater neles com raiva. Né? É preciso muita sabedoria. É preciso sabedoria para medir a disciplina corretiva. O nosso coração precisa estar nesse momento em paz, tranquilo, sabendo o que está fazendo. Peça a Deus que te ajude nisso, que te ensine a mostrar para o seu filho que ele está errado, a ensiná-lo a pedir perdão, a mostrar para ele que a disciplina é um ato de amor. Ensine seu filho desde pequeno dessa forma.
Versos número 8 e 9 vão falar da semeadura e da colheita. Muito interessantes esses versículos. Diz assim a palavra de Deus: o que semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Esse texto me fez pensar em Gálatas, capítulo 6 do Novo Testamento, versos 7 a 9. Ali o apóstolo Paulo instrui a igreja da seguinte forma: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, meus queridos, voltando para Provérbios, nós temos aqui o conceito, né? A ideia da semeadura e da colheita. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta contendas, diz aí a palavra de Deus, quem planta injustiça, colhe desgraça. Quem planta maldade, colhe maldade. E muitas vezes colhe em abundância, colhe em dobro. E o versículo 9, quem planta generosidade, receberá bênçãos. Quem planta um coração amoroso, receberá graça de Deus. Veja ainda o capítulo 19, verso 17, que diz: quem se compadece do pobre, empresta a Deus, e este lhe retribui o benefício. Deus abençoa aqueles que são generosos. Não é? E ainda o capítulo 28, o verso 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Então, meu irmão, minha irmã, plante uma vida de temor a Deus. E você vai colher bênçãos de Deus. Ame o próximo. Né? Viva uma vida justa. Seja generoso com as pessoas carentes. Versículo 11. Capítulo 22, versículo 11 diz: quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Esse versículo trata do coração puro e das palavras sábias. Até mesmo os mais poderosos são atraídos pela sabedoria, porque o versículo diz: quem ama a pureza de coração e é habilidoso no falar terá a amizade do rei. O rei se interessa por essas pessoas. O rei traz essas pessoas para perto dele, porque ele precisa de pessoas sábias ao seu lado. Verso 29 diz: você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Porque o rei, como uma pessoa sábia, ele quer se cercar de pessoas sábias também no seu reino. Portanto, meça suas palavras. Né? Ao abrir seus lábios, tome cuidado naquilo que você vai dizer. Quem é habilidoso no falar terá a amizade do rei. Você é uma pessoa habilidosa no falar. Você fala com cuidado, com cautela, com sabedoria, né? Ou você fala com dureza, com rispidez, com grosseria. Veja o que diz lá em Mateus, capítulo 5, verso número 8, sobre a pureza de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de paz, alegria no Senhor, a sua boca vai refletir isso. A sua boca vai transmitir isso. Agora, se o seu coração está sujo, está cheio de ódio, de rancor, de tristeza, a sua boca também vai refletir isso. Não é? Então, coração puro e palavras sábias agradam ao Senhor. Como está o seu coração? Não é? Trate o seu coração. Meça as suas palavras. Tá bem? Feche teus olhos, vamos orar comigo. Querido Deus, obrigado por esse trecho da sua palavra que nós lemos, nós estudamos hoje. Eu peço, Deus, que ele possa produzir os frutos que o Senhor deseja para as nossas vidas, Deus, para as nossas almas. Usa essa palavra, Deus, para edificar várias e várias vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Quero lembrar você, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? E de assistir os vídeos e compartilhar com outras pessoas, com seus amigos. Use alguns vídeos, selecione alguns para evangelização. Você vai encontrar uma playlist lá de vídeos que falam sobre como conhecer a Deus, como desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Selecione esses vídeos, partilhe com seus amigos, tá bem? Um grande abraço e até a próxima.